Eu sou baiana, do município de Mucuri, aqui bem no extremo sul da Bahia, divisa com o estado do Espírito Santo. E eu comecei a me prostituir a partir dos 13 anos, sofri todos os apuros que uma trans sofre, fui presa várias vezes, assim, sem necessidade de ser presa. A gente era, só por estar na rua, era autuados em um artigo do Código Penal, artigo 59, que era o vadiagem, que eles prendiam simplesmente por estarem desocupadas, sem ter uma função registrada. Aí eu falei com a Bianca, era uma prostituta que trabalhava na mesma região que eu trabalhava. Bianca, com todo o tempo que ela tinha durante o dia, ela conseguiu reunir as mulheres e criou a primeira associação de prostitutas daqui da nossa região oficializada. Associação das Damas da Noite. Eu me lembro que depois que criou a associação, um certo dia a polícia fez uma operação pente fino e levou todo mundo para a delegacia de uma vez só. Essa prisão, como eu muito bem disse, serviu para, de alguma forma, fomentar de fato com todas as pessoas interessadas a Associação das Damas da Noite do Estado do Espírito Santo. Um dia eu fui assistir um filme no Teatro Santa Cecília, no centro de Vitória. Eu fui assistir um filme que era lançamento. O policial, eu estava na fila para comprar ingresso, ele me tirou e me levou presa. E o delegado me deu vadiagem. Eu estava na fila apenas por ver um filme. Então, quer dizer, a gente não podia nem andar nas ruas. Eu me lembro que teve uma época, antes de começar essa organização, nós ficávamos muito bem à noite se prostituindo, mas sair na rua durante o dia, ninguém saía. Tinha que olhar primeiro se não tinha uma viatura parada por perto para ir ao supermercado, ir à farmácia, ou então pedir alguém para comprar. E isso nessa época, era finalzinho da ditadura militar, me parece, né? Finalzinho dos governos militares. A gente não podia nem ir numa farmácia. Eu peguei essa época ainda. Então, por isso, era a nossa principal bandeira de luta, era sanar de qualquer forma a violência. Vendo essa força, essa boa vontade das mulheres prostitutas em se organizar, porque ela se organizou muito antes de nós, e o que me fez se somar a elas foi porque eu percebi que com essa dobradinha a gente ia ter mais acesso aos programas de onde a gente tinha que ir, porque se a gente não fosse através do poder público não teria nada. Inclusive, nessa época, o mercado de trabalho formal não era uma discussão nossa. O que nós queríamos era poder exercer a prostituição sem ser perseguidas. E uma das pautas mais interessantes também era a questão de saúde, porque os médicos, naquela época, não se atendia a prostitutas nos serviços de saúde. Se fosse travesti, então nem passava na porta de um centro de saúde. E eu me lembro que nós registramos a Associação das Damas da Noite em 1981. E a história que contam por aí é que tudo começou em 1992, e não é verdade. Começou lá no Espírito Santo, em 1979, junto com as prostitutas. A gente precisa trazer, a gente precisa resgatar a história, a gente precisa falar a história como ela é, porque, na verdade, quando a gente fala de movimento, nós estamos falando de mobilização de pessoas. Ele é movimento a partir de 1979, lá no Espírito Santo. Isso não quer dizer que antes de 1979 a gente já não tinha preocupação com a problemática. E aí o que eu acho que tem que se tirar positivo disso é que as prostitutas, elas têm importância assim primordial para que as travestis se tornassem cidadãs, se tornassem reconhecidas, se tornassem inseridas, se tornassem ativistas militantes. Na verdade, a chegada da AIDS para as travestis foi muito doloroso. Inclusive, algumas travestis, quando chegava a notícia, está com AIDS, já estava morrendo. Não tinha nem tempo, às vezes, de fazer o processo de posto de saúde, de hospital, de médico. Quando se sabia que estava com AIDS, já estava em estado terminal praticamente. Até gotas de criolina foi receitado para tomar, 7 gotas cada uma tomava, que curava a AIDS.
Eu me lembro muito bem, várias amigas minhas tomou e passou muito mal, vomitou, teve que fazer tratamento sério porque deu problemas digestivos, tudo porque a gente ficou desesperada. Ela foi como se uma tempestade para as travestis, principalmente algumas que já tinham uma certa vontade de mudança, de fazer um país mais igual, foram dizimadas. Então, só tem eu e mais uma, né, que estão aí vivas, e dói muito, porque eu acredito que se algumas pessoas de importância para a causa, se a gente tivesse tido o privilégio de ter elas conosco até agora, estava muito melhor. A coisa tinha melhorado muito, porque eram pessoas de extrema importância, chaves de extrema importância para a luta contra a transfobia. Por exemplo, o nome social, que não é de agora, essa vitória agora no STF não tem que se comemorar de agora, ela está desde 92 que nós estamos nessa briga pelo nome social. Aí nessa época que a Beatriz estava lá e que eu conversei com ela, falei: Beatriz, olha a quantidade de travestis que está aqui, ó, inclusive lá da sua área, Praça Tiradentes. Você acha que dá para a gente se organizar? Eu aprendi lá no estado do Espírito Santo, na minha trajetória lá, que as autoridades costumam dizer não para uma pessoa, costumam dizer não para duas, mas para três eles já vão refletir antes de dizer não. Aí ela falou assim: a gente pode pensar. Aí ela já chamou Raquel, chamou a Josse, era a Monique do Bavier, a Joyce, Beatriz Senegal, Elza Lobão, porque eu estou confundindo Raquel com Elza Lobão. Aí chamou elas e a gente conversou às 5 num canto assim. Aí todas decidiram, vamos criar sim um movimento social organizado. Eu vou te mandar uma cópia do estatuto, vou mandar para vocês aqui da produção do documentário, uma cópia do estatuto que vocês vão ficar apavorados com o texto do estatuto que o homem fez para uma associação de travestis, o advogado do Izé. Tudo daquela época arcaica. O estatuto tem coisas absurdas que jamais eu aceitaria hoje, mas para a época a gente ficou encantada com aquela coisa feita por um advogado, com a rubrica dele lá, e assim. Aí ele disse assim: não, eu predisponho, vou fazer o estatuto, vamos chamar o Fantástico, vamos chamar o Fantástico, depois que tiver registrado, para acompanhar o registro, e dito e feito. Ele fez o estatuto, a gente foi registrar, foi nós 5 para registrar, eu presidente, aí já estava lá toda a televisão e a gente chegou para registrar. Aí o povo do cartório, quando leu o estatuto, quando viu o papel que a gente entregou, o requerimento com os documentos, só registrou mesmo, que eu acho que porque a televisão estava lá, porque a cara que eles fizeram, olhando para a gente, quando viu o que estava sendo registrado, a Associação de Travestis e Liberados, eles ficaram apavorados, mas registrou. Nasceu aí oficialmente a primeira associação exclusivamente de travestis do Brasil e da América Latina, porque não temos conhecimento de nenhum anterior na América Latina, né? Exclusivamente de travestis. E aí as pessoas perguntam o porquê do Liberados. Liberados, nós pensamos justamente naqueles rapazes que se vestiam de mulher para se prostituir, porque para sobreviver, porque tinha muitos à época de homens gays que tinham que necessariamente de se vestir de mulher pela autossobrevivência. Nós pensamos nessas pessoas e que também a gente não podia deixar de fora das ações da Astral. O nome, nós não pensamos na sigla. Todo mundo se jogou ali as suas opiniões. E aí, na hora que a gente foi discutir lá, botar os pingos nos is, a sigla, coincidentemente, ficou Astral. E aí ela falou assim: olha, Astral maravilhoso, de bom astral, de alto astral. E aí ficou Astral, Associação de Travestis Liberados, e aí não se pensávamos das travestis, porque à época não se discutia a identidade, se era masculina ou feminina, se discutia que eram pessoas travestis. Até 92 ainda não nos apresentávamos como mulheres, não exigíamos que fôssemos chamados de elas ou de mulheres. Nós realizamos no ano de 1994, no Rio de Janeiro,
com apoio do Departamento Nacional de AIDS, através da doutora Laí Guerra, o 3º Encontro Nacional de Travestis e Liberados, que já foi uma coisa grandiosa, 250 participantes de todo o Brasil. O que nos encantou e nos deixou muito felizes é que, a partir dos ENTRAIDES, que era a sigla que a gente determinou para o Encontro Nacional de Travestis e Liberados, que atuam na prevenção da AIDS, ENTRAIDES. Pelo nome já se autoestabelece que a preocupação era a AIDS, né? A AIDS e as doenças oportunistas, mas nesse bojo vinha a violência, que era latente ainda no Rio de Janeiro e no Brasil, nos outros estados, e a questão do nome. O nome era uma pauta importantíssima. E assim, o que nos deixa felizes é que, a partir dos ENTRAIDES, pipocou Brasil afora grupos de travestis. Então isso é importante, que é um ganho muito positivo. Passou a se discutir uma forma específica de prevenção de AIDS para travesti, tirou a gente daquele bojo geral. Continuamos lá em HSH, mas com um olhar diferenciado, né? Começou a ter campanha, a elaborar campanhas específicas para as travestis de prevenção, de inclusão, de cidadania, de respeito das travestis. Eu costumo dizer que a AIDS teve uma importância significativa para a organização das travestis a nível de Brasil. Essas conquistas, elas todas têm que ser creditadas ao ENTRAIDES, ao Encontro Nacional de Travestis e Liberados. Ser travesti é se autoafirmar, é ser quem eu sou. Eu sou uma mulher de pinto, daí. Tem muitas por aí. Então eu penso que é ela que vai dizer para o governo, ela que vai dizer para as autoridades que existe um segmento marginalizado e que esse segmento é forte e que esse segmento não vai baixar a cabeça, porque as travestis, elas são as corajosas do segmento como um todo, porque nós sabemos que tem o movimento de travesti, o movimento trans, o movimento LGBT, homossexual, o movimento lésbico, mas nós fazemos a junção para o bem comum. A gente ainda pegou uma tal de GLS, né? A gente ainda pegou uma tal de GLS que era feito, que foi exclusivamente para segregar ainda mais as trans. Mas no meu ponto de vista, hoje LGBT, anteriormente GLB, sempre foi e vai continuar transfóbico para o resto da sua vida, se as pessoas realmente não se policiar, que todos os sujeitos que está ali é importante. Eu me lembro que em 1995, lá em Curitiba, numa conferência, no evento organizado pelo Tony Reis, que aconteceu os EBGL, Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas, eu me lembro que foi uma luta terrível. Minha e de Laísa Minelli enfrentamos os tubarões do movimento GLB para poder aprovar o T. Foi lá em Curitiba, em 95, que a gente exigiu a entrada do T, e você sabe, e quem fechou conosco para poder ser aprovado o T, a nossa salvação foi o Nordeste em peso, que os gays e as lésbicas do Nordeste se aliou a gente, era a maior região, era a maior representatividade, e a gente aprovou. Se a gente não se organiza, a gente continua sendo apenas população-alvo. Essa era a nossa fala a época de surgimento da Astral, que nós já estávamos cansadas de ser população-alvo. Participar da vida pública, da vida política eleitoral é importante para dar visibilidade. Vai levar um segmento para um legislativo, um parlamento que necessariamente tem que discutir essa questão, tem que se fazer presente para poder transformar. É uma transformação. O Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros, que é o FONATRANS, a gente instituiu ele no ano de 2013. A gente fez algumas avaliações, não pesquisas, mas avaliações da população trans negra no Brasil. A gente percebeu que a maioria das travestis que estão na prostituição
que são infectadas pelo vírus HIV, que se contamina com doenças sexualmente transmissíveis, são negras. E o movimento pouco discutia sobre isso. Discutia direitos como um todo, mas não trazia o recorte de raça, cor. E a gente se preocupou com isso e aí a gente, a partir de 2013, nós temos também representação em todos os estados da federação, nós temos redes sociais, temos um movimento bem estruturado. Tudo vale a pena e eu acho que eu começaria tudo de novo. Quanto mais rede criar, quanto mais ONGs trans, ONGs LGBT criar, mais fortalece a causa. Eu primo para isso. E ainda há de chegar o dia que eu ainda vou ter notícia que pelo menos a metade dos municípios do Brasil tem uma ONG LGBT funcionando. Porque tem que ter, porque eu acho que é isso que faz a democracia fluir e dá a oportunidade da fala. Se nós não tivéssemos criado o movimento de travestis, se as transexuais não tivessem criado o movimento delas, se os homens trans não tivessem criado o movimento deles, eles não tinham voz até hoje. Então eu acho que tem que criar e acho que a gente tem que estar todo dia se reinventando, porque senão fica a mesmice de sempre.